Fala pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Cristiano, professor de língua portuguesa, e nós estamos aí em uma série estudando os descritores do SAEB de língua portuguesa. Então, os descritores são habilidades que vão ser cobradas na prova do SAEB, aqui especificamente os que serão cobrados em língua portuguesa. E hoje nós chegamos ao descritor número 2. Eu espero que você já tenha assistido ao vídeo do descritor número 1. Se não, volte, assiste e depois venha para cá. Já te peço que você se inscreva no canal, ative o sino, curta, faça seu comentário, porque isso ajuda bacana, isso ajuda demais, melhor dizendo. E isso aqui é uma aula, então esse vídeo não vai ser editado, eu estou bem confortável na minha casa, justamente como se eu estivesse em sala de aula. É algo bem espontâneo, então fica aí. Vamos estudar hoje o descritor número 2, tá? Então, olha só. O que o descritor número 2 vai cobrar dos alunos? Qual habilidade espera-se que o aluno tenha? Que habilidade é essa? Acompanhe comigo. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Olha só. O descritor número 2... ele espera que você, aluno, consiga perceber relação entre partes de um texto. Por exemplo, uma palavra que foi colocada para evitar uma repetição, ou uma palavra que foi colocada para fazer uma retomada de uma palavra que já foi usada no texto. Então, é mais ou menos isso que o descritor número 2 vai avaliar de você. Se você consegue perceber essas retomadas, essas repetições, essas substituições que ocorreram dentro do texto, tá? O que mais que a gente pode falar sobre isso? O estudante deverá observar as relações entre partes do texto a partir da identificação de repetições ou trocas de palavras ou sequências textuais que colaboram para a progressão do texto. Então, você vai precisar identificar. Vai testar se o aluno sabe ou não identificar partes do texto que foram substituídas por outras para fazer o quê? Justamente para fazer a coesão textual, que é justamente a ligação do texto, a ligação entre as partes do texto. A coesão é justamente isso, a ligação das partes do texto. Isso é feito por meio dos conectores, por meio dos sinônimos, por meio de uma série de outras coesão. Coesão lexical, gramatical, sequencial, conectores anafóricos, exofóricos, e aí, enfim, eu não vou te falar mais para você não enlouquecer. Mas é mais ou menos isso. Descritor número 2, que é avaliar se você consegue perceber essas repetições e essas relações dentro do texto. Vamos lá? Vamos à prática. Na verdade, antes da prática, uma pequena aula te mostrando como é que isso pode ocorrer. Olha essa primeira frase. Ana é uma linda garota. A estudante arruma-se bem. Perceberam que aqui a palavra Ana foi substituída por um substantivo que é estudante? Então, aqui se perguntasse a palavra estudante refere-se a quem? Refere-se a Ana. Eu usei estudante para não repetir a palavra Ana, mas e também, ao mesmo tempo, para fazer uma ligação de coesão aqui, sem repetir a palavra Ana. Olha o outro exemplo. Ana é uma linda garota. Ela arruma-se muito bem. Olha só, ela agora, eu estou usando um pronome para retomar que palavra? Para retomar a palavra Ana. Aqui também houve uma coesão. Aqui também houve uma relação entre partes do texto. Ana retoma o termo, ou ela retoma o termo Ana, tá? Olha outro exemplo. Ana é uma linda garota, dedicada na beleza desde cedo. Percebam que aqui eu já usei a palavra dedicada para me referir a Ana, para fazer também uma relação e também evitar a repetição desnecessária da palavra, tá? Olha esse outro exemplo. O Brasil e os Estados Unidos são países que conservam um certo grau de preconceito, mas lá onde? Nos Estados Unidos. Chega a ser pior do que aqui. Aqui onde? Brasil. Aqui, para fazer essa coesão, para fazer essa relação entre as partes do texto, nós usamos dois advérbios, lá e aqui. Isso é que o descritor número 2 vai cobrar. Então, vamos supor, se numa prova perguntasse, o termo lá retoma que termo
da frase. Aí você teria que colocar, seria a resposta Estados Unidos, certo? É mais ou menos essa habilidade que vai ser cobrada de você no descritor número 2, tá? Então, vamos praticar? Vamos praticar? Já te aproveito, não esquece de te inscrever no canal, de acionar o sino, curtir, comentar, para quando as outras aulas chegarem, você aí receber a notificação. Se você é professor, leve essa aula para os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão aprender e vão estar bem mais preparados para a prova do SAEB. Vamos fazer as questões? Olha a primeira. Leia o texto abaixo. Eu não coloquei o texto todo aqui porque os textos são grandes e não ia ficar tão interessante. Mas eu coloquei a parte que nos interessa, tá? Então vamos lá. Emagrecer melhora a saúde, mas não melhora o humor. Indica estudo. Para os cientistas, isso poderia ser explicado pelas dificuldades de se manter uma dieta, como, por exemplo, resistir a beliscar e evitar encontros com amigos que envolvam refeições. Olha só, então emagrecer é algo bom, mas às vezes não é tão legal. Vamos à questão? Perceba que eu já marquei aqui a palavra isso, para a gente já pensar nela, porque a questão tem a ver, tá? No trecho, isso traz enormes benefícios de saúde, o termo em destaque refere-se a quem? Ou seja, o termo isso está se referindo a quem? A perder peso, a manter uma dieta, a evitar encontros com os amigos ou desestimular as pessoas? Vamos ver isso lá no texto? Emagrecer melhora a saúde, mas não melhora o humor, indica estudo. Para os cientistas, isso o quê? Emagrecer. Emagrecer é o quê? Perder peso. Então, logo, qual é a resposta? Pensa rápido. É essa mesmo. Então, isso se refere a quê? A perder peso, a emagrecer, que é justamente perder peso. Então, isso é uma questão do SAEB, pedindo que você identifique um termo que já foi relacionado, que já foi mencionado por meio dessa relação de coesão, tá? Vamos à próxima questão. Leia o texto abaixo. Aqui também existe texto antes dessa parte, existe texto depois. Eu só coloquei a parte que nos interessa, tá? Humor de adolescente. Quando há essa resistência em relacionar-se com respeito, surgem os maiores problemas, pois os adolescentes partem para as provocações, rebeldia exagerada, descontrole e desprezo por tudo que possa contrariá-los. Eu marquei aqui a palavra los. Los se refere a quem? Vamos lá? É a questão. Olha só. No trecho, e desprezo por tudo que possa contrariá-los. A palavra destacada substitui quem? Los aqui. E aí, adolescente? Adolescentes, adultos, educadores ou pais? Vamos lá? Pois os adolescentes partem para as provocações, rebeldia exagerada, descontrole e desprezo por tudo que possa contrariá-los. Contrariá-los está se referindo a quem, gente? A adolescentes, aos adolescentes. Então, a resposta aí é a letra A, certo? Viu aí? É esse tipo de questão que vai ser cobrado de você, que vai ser cobrado aí na prova SAEB, se tratando do descritor número 2 de língua portuguesa, tá? Tem mais uma. Porque às vezes nosso espirro foge. Isso já aconteceu com você? Querer espirrar, mas o espirro fugir? Vamos ver agora por que isso ocorre? Simples. Porque a vontade passa. Mas para entender por que ela passa, ela quem, gente? A vontade, certo? Vontade. Por que ela passa? É preciso antes saber que o espirro é um mecanismo de defesa do nosso nariz contra partículas ou substâncias que causam irritação na mucosa nasal. Da mesma forma que a tosse é um mecanismo de defesa dos nossos pulmões. Poeira, pólen, pelo de animais, ácaros ou substâncias voláteis, como perfumes e produtos de limpeza, são alguns dos agentes causadores do espirro. Tem mais texto, mas só esse pedaço aqui que é o que interessa para a nossa questão. Vamos ver? No trecho, entender por que ela passa, lá no primeiro parágrafo, a palavra destacada refere-se a quê?
Vamos voltar ao texto? Sim, porque às vezes o nosso espirro foge? Simples, porque a vontade passa. Quem é que passa? Vontade. Então, qual é a resposta? Letra D. Esse ela se refere à vontade. Tá? Mais uma questão aí muito cara do descritor número 2. Na verdade, essas questões aqui, todas elas são desse ambiente do SAEB. Tá? Mais uma questão. Outra situação que também o descritor número 2 pede é substituição de palavras. Ele pode te perguntar, por exemplo, tal palavra poderia ser substituída por qual? Aí você precisa saber qual é o significado da palavra caótico para poder saber qual poderia substituir e manter o mesmo significado. É o caso dessa questão. Vamos ler. No trecho, ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. A palavra destacada está no mesmo campo de significado de... Então, olha só, olha o que o descritor número 2 pode te pedir. A palavra caótico, eu poderia substituir por qual dessas? Nem substituir, mas qual dessas palavras tem o mesmo significado de caótico? Confuso? Perfeito? Ideal? Ou encanto? Você precisaria saber que caótico significa a palavra que poderia estar no mesmo campo, é a palavra confuso. Tá? Então, apesar do mundo estar confuso, os jornais eles apresentam um mundo perfeito e ideal. Tá? Muito cuidado com essas questões. Certo? Gostou? Gostou da aula? Deu para ter uma noção do descritor número 2? Pois valeu, curta, compartilha, ative o sino. Não te esquece de te inscrever no canal para receber mais novidades. E outra coisa, te inscreve porque é uma forma de você dizer assim, professor, obrigado, eu gostei da aula. Até mais, forte abraço.